Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai falar sobre para onde está indo a raça humana, sobre a evolução da nossa civilização, a evolução da nossa raça, o que está acontecendo nesse momento, nesse exato momento no planeta, tá bom? É um papo interessante aí que eu quero ter com vocês. Bom, vamos lá. Há 2000 anos atrás, quando Jesus passou aqui pelo planeta, vocês imaginam as coisas que ele podia falar pra gente. Se ele chegasse e falasse que era possível a gente voar algum dia, ia ser uma aberração. Se ele já foi crucificado sem falar isso, imagina se ele falasse isso, né? Ele tentou falar de uma forma, vós sois deuses, lá de uma forma mais disfarçadinha, né? Mas se ele falasse abertamente o que a gente tinha capacidade de fazer, coitado, se ele já foi crucificado sem falar. E naquela época, as pessoas que existiam no planeta, que estavam aqui encarnadas, elas sequer imaginavam nessa possibilidade da gente voar, né? Então, quando tinha as visões lá de fora de seres que vinham e nos visitavam, era o quê? Eram anjos enviados de Deus, porque eles vinham flutuando, aparecia dos céus. Era a única explicação que a gente tinha condição naquela época de compreender aquele fenômeno. Aí, por volta de 1400 mais ou menos, as bruxas, os bruxos já falavam que isso era possível, né? Alguns foram até vistos voando, realmente se fala em vassouras, mas eram outros artefatos, deixa isso para lá. E o que aconteceu com eles? Foram queimados vivos, porque também possuíam um conhecimento além da maioria, né? Tá bom, passou. Em 1700, entre 1700 e pouco, por aí no começo, Isaac Newton veio, que era um matemático renomado, inglês, um cara estudioso, astrônomo, estudioso mesmo dos astros, teólogo, um cara renomado. Veio e nos trouxe muito, era matemático também, nos trouxe muito conhecimento de leis gravitacionais, do campo gravitacional da Terra. Aí, todo mundo começou a entender um pouquinho mais da coisa. Mas mesmo assim, impossível se você se falar. Aí, na questão de voar. Um pouquinho depois, começaram a entender que poderia se voar, né? No momento que criasse um veículo, alguma coisa que trabalhasse com a resistência do ar, a gente teria condição de voo, tá? Aí os aviões até hoje em dia. Então, de todo jeito, é uma maneira de burlar a lei da gravidade, mas a gente já conseguiu através de algo, um artefato tecnológico, né? Proporcionou isso. Pois bem, a gente está seguindo essa caminhada. Hoje em dia, a gente já sabe que existem veículos que trabalham com o campo gravitacional da Terra, que levitam. Olha só, os estudos já têm tecnologia em cima disso, a gente já está estudando em cima disso. Beleza, daqui a pouco vai ser comum, igual os Jetsons, né? A gente, olha, os Jetsons lá atrás já estavam prevendo. Jetsons não é do tempo de vocês, é só do meu tempo, mas tudo bem. Então, a gente já consegue ver que isso é possível, burlar a lei da gravidade. Nossa, não é isso? Na verdade, a gente está burlando, a gente está trabalhando com ela mesma, né? Tendo mais conhecimento. Beleza. Aí daqui a alguns anos a gente vai entender, a gente vai conseguir levitar, como os espíritos falam que a gente levita e como a gente consegue levitar lá na outra dimensão. Quando você sai em projeção astral, você consegue, através do teu pensamento, eu vou voar daqui para lá, e você voa. Você está num veículo de manifestação da sua consciência mais sutil, aonde você está inserido numa dimensão que as leis físicas que regem lá são diferenciadas daqui das nossas. E aí você, com todo esse conhecimento, sabendo como funciona, pá, você voa. Beleza. Dá para ir alcançando como está indo a evolução. É lógico que no estágio que nós estamos hoje em dia, se a gente falar que é possível você levitar nesse plano, todo mundo vai achar o quê? Um absurdo, mesmo passando por todo esse conhecimento que eu já falei para vocês. Não vão acreditar, mas eu tenho certeza que nesse exato momento nesse planeta tem gente estudando sobre isso e é totalmente possível. Bom, mas vamos deixar para lá.
É porque isso ainda não está no nosso conhecimento. Então eu mostrei isso tudo para vocês, para a gente fazer uma analogia com a tecnologia de transmissão de pensamento. Eu costumo falar transmissão de pensação, quase me traí agora. De transmissão de pensamento, tá? Dei esse exemplo simples do voar através do veículo, de tudo. Isso a gente vai poder fazer com muitas outras coisas, mas vamos pegar a questão transmissão de pensamento. A gente que é espírita, que já estudou um pouquinho a doutrina espírita, o que a gente sempre leu? Os espíritos superiores se comunicam através da telepatia. Eles não usam a linguagem oral para se comunicar, eles se comunicam através da mente. Show! Confirmo. A gente pega raças muito mais evoluídas, tecnologicamente e intelectualmente, aonde a comunicação não é verbal, a comunicação é realmente mental. Tudo bem. Mas aí a gente vai pegar duas formas dessa comunicação. Nós temos espíritos altamente evoluídos de outros planetas, de outras raças que fazem isso naturalmente. Por quê? Porque fizeram parte do processo evolutivo deles. Um lugar que um dia nós chegaremos também. Mas até eles chegarem nesse ponto, eles passaram por estágios que nós estamos passando agora. E eles, por já terem passado por isso e viram que não deu muito certo lá atrás, eles estão tentando nos ajudar para que nós não passemos pelo mesmo que eles passaram. O que acontece com essa tecnologia da comunicação mental? Por que eu fui falando dos diversos estágios? Bom, para nós, hoje em dia, é impossível, ou só quem tem dons mediúnicos, só quem tem dons paranormais consegue se ler a mente da outra pessoa, né? Na verdade, esses dons mediúnicos ou dons paranormais, muitas vezes, ou é da própria pessoa que veio realmente já de um outro planeta, de uma outra civilização onde isso ocorre, e aí essa memória veio na sua essência e passou um pouco para esse corpo biológico quando estava sendo formada essa faculdade, ou é um processo desencadeado, provocado pela espiritualidade, por esses seres que estão noutra dimensão, que dão uma mexidinha no nosso processo energético para que a gente consiga alcançar isso. Por quê? Porque eles têm conhecimento tecnológico de energias, de funcionamento do nosso corpo biológico todo. Tá, beleza. Mas hoje, se a gente falar que isso é possível, muitas pessoas vão duvidar. Duvidar se a gente falar que é possível você nascer assim, que isso é possível de uma forma natural. Mas nós já temos tecnologia no nosso planeta, agora nesse momento, aonde é possível você ter um artefatozinho, a gente está falando de nanotecnologia, uma coisinha que se coloca no nosso corpo, que vai desencadear toda uma comunicação através de frequência com uma inteligência artificial que responde, que interage, que fala. Então, a gente está falando de um processo de tecnologia, vamos dizer rudimentar para a gente, é fantástico, do mesmo jeito que era fantástico poder voar, mesmo com avião, anos atrás. Ninguém nem imaginava que mesmo através de um veículo a gente pudesse fazer isso. Da mesma forma que agora, através de um veículo, através de um artefato, a gente vai conseguir se comunicar mentalmente um com os outros. Isso já é real, gente, já tem experimentos, vão pesquisar, vocês vão ver que eu não estou falando de ficção científica nem de fantasia, é real, tá? Bom, aí o que acontece? O problema é que isso daí, da gente se comunicar com o outro, seria uma maravilha para a gente economizar as palavras, para a gente não precisar falar tanto assim como eu falo. Mas algumas pessoas pegam esse conhecimento e são detentores da patente disso tudo, é deles, eles dominaram isso e a gente não sabe para que vai ser utilizado, uma forma de controle mental da humanidade. Olha só, né? E é para onde nós estamos caminhando. A espiritualidade positiva sabe que a gente entrou nesse caminho. Por quê? Como fazer com que a humanidade entre por esse caminho por livre e espontânea vontade?
Eu preciso responder? Como fazer que a humanidade coloque esses artefatozinhos para dentro do seu corpo por livre, espontânea vontade e ainda briguem com quem não quer colocar? Eu preciso responder? Pois é o que está acontecendo agora, né? Isso tudo não é teoria da conspiração, não é maluquice, é conhecimento tecnológico. Do mesmo jeito que lá atrás, se falasse para alguém que era possível a gente voar, ninguém ia acreditar. Então é o que está acontecendo no nosso planeta agora, infelizmente. A humanidade está caminhando para isso como uma manada. Isso é o primeiro passo para depois ser implantado frequências em cima da gente, onde nós vamos ter nossas vontades manipuladas, nós vamos ter uma série de coisas que, infelizmente, a gente está dando domínio para que as pessoas façam isso conosco. É complicado. Então, a espiritualidade positiva já passou por isso. Esses espíritos que vêm e se comunicam conosco hoje telepaticamente, porque também o que acontece? O nosso corpo biológico ele vai se adaptando às situações. É lógico que algumas coisas a gente consegue através do próprio conhecimento tecnológico, e você vai encontrando condições de, antes a gente voava estudamos a resistência do ar, criamos um veículo para voar dessa forma, mas a gente ainda está dentro de um veículo. Agora a gente já entendeu que não precisa necessariamente da resistência do ar, a gente usando o próprio campo gravitacional do planeta, a gente gerando um campo eletromagnético que vai se repelir contra o campo do planeta, a gente consegue flutuar. Daqui a pouco a gente vai conseguir inventar uma maneira de gerar esse campo eletromagnético conosco, se já não estão inventando, de forma que a gente também burle a lei da gravidade e consiga flutuar. É tudo um caminho possível, gente. E da mesma forma está acontecendo com a nossa capacidade de pensar, com o controle em cima de tudo que a gente faz, do que a gente pensa, de tudo. E principalmente do contato telepático, aonde nós vamos conseguir ler mentes e as nossas mentes também vão ser lidas. E a gente vai conseguir ter esse contato com as outras pessoas telepaticamente, até porque depois que a gente readaptar a nossa mente para isso, quando começar a se tornar uma coisa normal, mesmo que feito através de uma tecnologia artificial, futuramente as outras gerações começam a se adaptar. Aí entra a questão da evolução natural mesmo, até chegar ao ponto que uma civilização inteira, como a gente vê lá fora, dos nossos irmãos do espaço que vem, que a gente diz que são espíritos evoluídos, se comunicam conosco telepaticamente, mesmo alguns que outros utilizam tecnologia, mas alguns façam isso de uma forma natural, porque fez parte do processo evolutivo deles, tá? Então eles fizeram essa caminhada toda até que seus corpos físicos se adaptassem a tudo aquilo, e hoje a geração deles lá já nascem assim, com essa capacidade telepática de uma forma natural. Mas até eles chegarem a isso, eles passaram por um processo de dor, um processo igualzinho a gente está passando, de domínio, porque aonde a gente tem consciência pensante, aonde a gente tem inteligência, ainda há ganância, ainda há tudo isso. Até você chegar a um estágio de puro altruísmo, de fraternidade, é uma caminhada enorme, gente. E isso em todos os mundos, em todas as galáxias, em todo o universo. Então, nós estamos agora nesse momento justamente entrando no começo, o primeiro passo de muita coisa que vai vir aí atrás dessa grande onda que aconteceu no nosso planeta. Eu sei que para alguns não vão entender o que eu estou falando, outros vão tentar me crucificar também, normal, mas é importante eu passar para vocês, mesmo que a gente diga, e o que a gente vai fazer agora? Como a gente vai agir? O mais importante é a gente ter noção do que está acontecendo, tá? Mesmo que a gente agora ainda não tenha poder de ação, mas se a gente não estiver totalmente assim, agindo como manada, já é um primeiro caminho para que daqui a pouco a gente se reúna, daqui a pouco as coisas vão começar a funcionar de forma
que a gente estanque o processo negativo, porque isso também faz parte mesmo do nosso crescimento. Então, é uma tecnologia importante, é uma tecnologia que vai ajudar a humanidade, mas que pode também ser utilizada para o lado ruim da coisa. Dá para alcançar? Bom, e é muito importante que a gente tenha ciência de tudo isso, para que a gente não continue agindo como criancinhas, como a gente, e pior, criancinhas cegas que não querem enxergar, que não querem ver o que está acontecendo assim, ó, debaixo do nosso nariz. Então, eu vejo que é um processo realmente que faz parte do crescimento de todas as raças, a gente passar primeiro pela evolução tecnológica, né, para depois a gente entrar numa evolução biológica mesmo, natural. Porque é como se a gente vai se moldando, vai se acostumando, vai entendendo o mecanismo. Um pouquinho primeiro a gente consegue fazer a coisa artificialmente até chegar na forma natural. Eu sei que para muitos isso parece até o inverso de tudo, mas é por aí que funciona o processo evolutivo. A espiritualidade, os seres, as consciências mais evoluídas passam para a gente uma forma de criar as coisas aqui, né? Dentro do nosso conhecimento e dentro da matéria que nós temos disponível, da forma mais fácil, dentro do nosso conhecimento ali, o que a gente pode manipular para ir criando as coisas. Gente, tudo que a gente produz aqui é inspirado por seres que têm esse conhecimento lá, porque já passaram por tudo isso. Então, inspira as pessoas aqui a criarem, né? Coisas que nós ainda não vimos aqui, mas aquilo já foi visto em outro lugar. Então, aquele conhecimento tecnológico, depois ele vai sendo cada vez mais aprimorado, 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 e a gente, como raça, vai se adaptando àquilo, e futuro, é lógico que isso não é da noite para o dia, mas futuramente a gente começa a fazer coisas, ter faculdades que até então a gente lá atrás supunha ser impossível de ter, né? Se a gente pegar lá os registros históricos, uma pessoa que escreveu alguma coisa há 2000 anos atrás, você vai ler e vai dizer, caramba, eu estava totalmente fora. Hoje em dia, com a nossa tecnologia, imagina você dar um celular para um discípulo, lá para um apóstolo do Cristo. Diz, ó, liga lá pro chefe, fala com ele. Imagina, volta no tempo e dá um celular lá para Pedro. Né? Dá um YouTube, diz, Pedro, você não vai você vai criar a igreja católica, mas através do YouTube. Pronto, grava aqui esse vídeo e bota para a humanidade logo que rapidinho vai disseminar a palavra do Senhor. Olha só, né? Então, gente, é por aí que nós estamos indo. Viu? Eu acho importante a gente bater esse papo, acho importante que vocês saibam o que está acontecendo nesse momento, né? Para que vocês pelo menos fiquem ligados se a galera do mal tá dando um passinho, sabe aquela coisa assim, eu sei que eu tô sendo enganada, é diferente de você ser enganado sem saber. Eu, pelo menos, prefiro assim, né? Até porque a gente vai também procurando pessoas que pensam como a gente pensa para tentar se proteger, para tentar mudar nossa maneira de pensar, de agir. É por aí, tá? Eu não posso falar muito, mas eu acho que esse papo é extremamente importante nesse momento que a gente está vivenciando. Creiam de verdade que nós estamos evoluindo, que isso tudo faz parte do nosso processo, que nós não estamos abandonados. E principalmente, você sabendo o que está acontecendo com você, você tem que procurar se policiar, procurar se tornar uma pessoa melhor para que você se conecte com o lado bom da força, gente. Do mesmo jeito que a gente tem a galera negativa que está manipulando por trás pessoas encarnadas para fazer mau uso dessa tecnologia, nós temos a galera boa que está resguardando, que está protegendo aqueles que têm o conhecimento, para que não caiam nas armadilhas da galera do mal. Então, o mais importante nesse momento, olha, façam prece, peçam ajuda, mas principalmente
elevem o padrão frequencial de vocês através de boas atitudes. Não se contaminem pela raiva, não deixe se contaminar. Isso que eu tô falando para vocês também não é para passar medo. Não deixe contaminar pelo medo. A gente tem medo quando a gente não tem confiança. Confie que vocês têm protetores do lado de lá, como eu confio. Eu passo tudo para vocês, eu recebo essas informações, eu não me apavoro. Por quê? Porque eu sinto que eu estou protegida. Eu sinto que eles estão do meu lado, me orientando, me intuindo, falando o que eu devo fazer. E é isso que eu quero que vocês tenham também, esse contato com a galera boa. E a gente só consegue isso nos transformando ou policiando muito. Quem já tem um padrão frequencial bacana, se policie para não deixar cair, sabe? Não entre em discussão, não entre em questões de briguinha de política aí pela internet. Proteja muito a sua mente dos conteúdos que você vai colocar dentro dela, nada de violência, nada de coisas ruins, sabe, de coisas que te deprimam, que baixem o seu padrão vibracional, porque isso corta, quebra a conexão com a galera melhor, porque eles vibram numa frequência mais alta, se torna impossível deles nos acessarem, fica difícil. É muito complicada essa comunicação, então vamos facilitar a nossa comunicação com a galera boa, para que a gente seja protegido e resguardado, tá? Eu espero ter passado para vocês mais ou menos aí o que tinha para passar. Eu acho que bons entendedores entenderão, quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, vão conseguir captar a mensagem aí que eu passei. Mas eu vou continuar passando mais coisas, porque eu sei que às vezes a gente não tem aquele insight na hora, e isso é preciso ir falando mesmo, para que as pessoas compreendam ali pegar a pontinha do fio da meada, que se você conseguir pegar a pontinha, você não vai precisar de mim para mais nada. Você mesmo vai começar a pesquisar. E outra coisa, as sincronicidades começam a ocorrer. Toda a informação que você precisa começa a chegar até você. Acredite, tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.